Oi meus amigos, bem-vindos ao canal da Fana Lopes. E que bom que você está aqui hoje, porque eu quero falar um pouquinho com você sobre encorajar e ser encorajado. Você é bom ou encorajador? Que nota você dá para você mesmo nesse quesito? E quantas pessoas que estão aí do seu lado, caminhando com você, elas têm te motivado ou têm te desanimado? Você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então não saia daí, porque o tema hoje é Vamos Além? Palavras de encorajamento, elas são palavras valiosas. Quem é que não precisa de uma palavra de força e de ânimo de vez em quando? Às vezes a gente passa por situações tão difíceis, tão esmagadoras, talvez um problema financeiro, uma dificuldade no casamento, a perda de um ente querido, por exemplo, uma doença grave, enfim, são problemas que podem deixar a gente sem chão, sem ânimo e com vontade de desistir, de continuar lutando. E é exatamente nesse momento que a gente precisa ser encorajado, reanimado. Mas às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e nada. Não aparece ninguém para dizer assim para a gente: ei, se anime, não desiste agora não. Você não está sozinho, porque eu estou disposto a andar mais essa milha com você. Eu estou disposto a carregar esse fardo com você. Não baixa a guarda, levanta a cabeça, siga em frente. Eu vou com você, vamos além. É tão bom a gente poder ouvir uma palavra de encorajamento, não é? No momento em que a gente está tão desanimado. O Walt Disney, ele dizia que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que te envenenam, que te desanimam, que te colocam para baixo, que desprezam a sua criatividade. Depois vem os cortadores de grama, que são as pessoas que são até bem intencionadas, mas elas só cortam a sua própria grama e nunca saem do seu jardim para ajudar ninguém, para ajudar outra pessoa. E por último, ele diz que existem os promotores de vida, que são as pessoas que estendem a mão para ajudar e para levantar aqueles que estão desanimados. A gente precisa ser essa pessoa que encoraja, que promove vida, que anima as outras pessoas. Mas a gente precisa também ter do nosso lado esses promotores de vida. Davi foi um dos maiores reis de todos os tempos. Ele realmente era um homem muito virtuoso e muito inspirador. Mas muitos outros fatores contribuíram para o sucesso do reinado dele. E um deles foi o fato de que ele era cercado de encorajadores, de pessoas de bom ânimo, de homens valentes. Depois você confere lá no primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo 12. Os homens que seguiam Davi, eles faziam isso porque eles queriam ver o rei avançar. Então eles estimulavam Davi a ir além. Você tem pessoas assim do seu lado, que te levantam, que te colocam para cima, que te animam? O encorajador, ele pode te convidar a ir além, no momento em que você já está quase desistindo. Você lembra da história de Naamã? Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, um homem muito poderoso e cheio de autoridade, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Essa história está lá no segundo livro de Reis, lá no capítulo 5, dá uma olhadinha depois, é bem interessante. E fala que esse homem, Naamã, ele só foi curado daquela enfermidade porque ele estava cercado por pessoas encorajadoras. Olha que importância que tem, a importância que tem o encorajador. A Bíblia diz que na casa de Naamã tinha uma garotinha que trabalhava ali como escrava. E essa garotinha, vendo que Naamã era leproso, ela disse para a esposa dele que se ele fosse até o profeta que ficava lá em Samaria, ele seria curado. Olha só como Deus age. Ele usou aquela garotinha para levar esperança, para levar ânimo para Naamã. Deus usou o instrumento mais improvável para apresentar para ele, para Naamã, o caminho da cura. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolhe as coisas desprezadas, como aquela garotinha, e aquelas que não são,
para confundir as que são. Esse texto está em 1 Coríntios, no capítulo 1, de 26 a 29. Aquela menina, aquela escrava, ela foi levada como prisioneira de guerra para a Síria. E ali, lá na casa de Naamã, ela trabalhava então, como eu falei, como escrava. Mas quando ela soube da doença de Naamã, ela não se alegrou, ela não se sentiu vingada e nem viu aquela doença dele como um castigo. Mas ela simplesmente se importou com Naamã e tentou ajudá-lo. Aquela menina falou com tanta convicção que ela encorajou a esposa de Naamã a falar com ele, a encorajá-lo também para ir até esse profeta. Então, Naamã foi até o profeta e o profeta disse que para ele ficar curado, ele teria que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Hora da água. Mas Naamã ficou indignado, porque ele se achava importante demais para mergulhar num rio tão sem importância como o Rio Jordão. Ele achava que a cura dele tinha que acontecer num rio mais famoso, num rio que estivesse à altura dele. E por causa desse orgulho, Naamã estava então quase pondo tudo a perder. Se ele continuasse resistindo e com tanto orgulho ali no coração, ele ia perder a chance de ser curado. Mas ainda bem que Naamã estava cercado por pessoas encorajadoras. Quando os oficiais dele viram aquela indignação toda, eles disseram assim: presta atenção, Naamã, deixa esse orgulho de lado. Se o profeta tivesse te mandado fazer alguma coisa difícil, por acaso você não faria para ficar curado? O que ele te pediu é tão simples. Então, Naamã ouviu os seus oficiais e entrou no Rio Jordão e foi curado. Olha então a importância dos encorajadores na vida de uma pessoa, na nossa vida. Se aqueles soldados não tivessem encorajado Naamã a obedecer, talvez ele tivesse voltado para a Síria do mesmo jeito que ele saiu de lá. Mas os seus soldados se importavam com ele, queriam que ele fosse curado. É muito bom ser encorajado, mas da mesma forma como a gente é encorajado, a gente precisa encorajar também. Hoje sou eu que estou de pé e posso levantar alguém que está desanimado, mas amanhã eu posso precisar de alguém para fazer isso por mim. E para encorajar uma pessoa na caminhada dela, você não precisa de muita coisa. Você não precisa ter eloquência, você não precisa falar bonito, você não precisa fazer um curso de teologia. Às vezes a pessoa só está precisando do seu sorriso, do seu abraço, do seu colo. Às vezes você só precisa estar junto dela. Às vezes você só precisa cantar para ela. Eu me lembro que quando eu tive Covid, todos os dias a minha querida Neuzinha cantava para mim pelo WhatsApp. Gente, como aquelas canções me consolavam e me reanimavam. Obrigada para sempre, Neuzinha. Então você tem que pensar o seguinte: tem alguém que você conhece que está doente e que está precisando ser encorajado? Cante para ela. Fique perto dela. Talvez você não possa estar perto fisicamente, principalmente agora, mas você pode estar perto por meio de uma mensagem de celular, de uma videochamada. Faça o que você puder para ela saber que ela não está sozinha. Anime essa pessoa. Não deixe ela desistir de continuar. Mostre para ela que com a sua ajuda ela pode ir além. Encorajar é isso, é estar junto, é fortalecer, é levantar a pessoa, é torcer por ela. Quem nunca precisou ser encorajado, não é? E é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala da importância do encorajamento. Ele disse assim: encorajem, incentivem e fortaleçam uns aos outros. Encorajem os tímidos e os medrosos. Esse texto está em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5. Então, a gente não pode deixar para lá, deixar para outro dia, fazer vista grossa, porque talvez aí, do seu lado, tenha agora uma pessoa só esperando pelo seu sorriso, pelo seu colo. Talvez ela só esteja esperando por uma palavra de consolo para ela não desistir.
Deus conhece bem os seus filhos e Ele sabe que muitas vezes a gente só vai além se a gente for encorajado. É por isso que em muitas passagens bíblicas a gente vê o próprio Deus encorajando os seus servos, como Ele fez com Josué. Ele disse assim: não tenha medo, Josué, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Eu não vou te desamparar. Você só precisa se esforçar. Tenha bom ânimo. Eu vou com você. Está em Josué capítulo 1, de 5 a 9. Isso é que é encorajamento, não é? Esse eu vou com você é tudo. Quando você está se sentindo sozinho e sem forças e de repente aparece alguém e te diz assim: você não está sozinho, eu vou com você. Gente, isso muda tudo. É interessante que quando a gente encoraja alguém que está desanimado, é como se a gente estivesse emprestando para essa pessoa a nossa força, a nossa coragem. A gente se encontra com tanta gente todos os dias, não é? É em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, é na padaria, no mercado, na farmácia, é no elevador, no trabalho, na faculdade, enfim. Todos os dias a gente tem a oportunidade de colocar um sorriso no rosto de alguém. Todos os dias a gente tem a oportunidade de ouro de convidar alguém para ir além. Pode ter alguém bem aí do seu lado, só esperando você para emprestar para ela a sua força e a sua coragem. Quer ver uma pessoa se encher de confiança? É só você encorajá-la. Então faça isso. Tem uma frase que diz assim: bajule-me e talvez eu não acredite em você. Critique-me e talvez eu não goste de você. Ignore-me e talvez eu nunca perdoe você. Mas encoraje-me e eu nunca vou me esquecer de você. Talvez você não tenha aí com você agora nenhum amigo, nenhum familiar, nenhum vizinho, nenhum colega para te encorajar, para te ajudar a superar esse problema que você está vivendo agora. Mas a Bíblia diz que Jesus não te desampara nunca. Ele não te deixou órfão. Você não está sozinho. Antes de Jesus partir para o Pai, Ele garantiu que nos deixaria outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, para estar para sempre comigo e com você. Ai, que maravilha! Nos animando, nos encorajando, nos consolando. Está no Evangelho de João, lá no capítulo 14, no versículo 16. Que promessa linda! Então não fique triste se de repente não tiver ninguém aí do seu lado para te animar, para te alegrar. Na verdade, eu creio que tem momentos em que Deus Ele não vai permitir que ninguém apareça para atender às suas necessidades. Simplesmente porque, em alguns casos, Ele vai querer fazer isso pessoalmente. Em alguns casos, o próprio Deus vai intervir na sua história para te levantar e para te dizer assim: meu filho, minha filha, eu estou com você. Não tenha medo. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço. A sua história, ela não termina aqui. Ainda tem muita coisa para a gente realizar juntos. Vamos além. Eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei que problema tem afligido você, tem afligido a sua alma nesses dias. Talvez você esteja se sentindo tão sozinho, tão desanimado. Mas hoje eu quero encorajar você com a mesma palavra que Deus usou para animar Josué. Ele disse assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não tenha medo e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Está em Josué, lá no capítulo 1, no versículo 9. Então, tenha bom ânimo. O Senhor nunca disse para a gente que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. E eu creio nisso. Você pode não ter chegado ainda ao seu destino, mas com certeza você está mais perto do que ontem. Então, não pare, não desista, vamos além. Amém? Você gostou dessa mensagem? Então,
Deixa aí para mim o seu joinha, compartilhe bastante. Não deixa de se inscrever no canal também, clique lá na opção todas para que você receba todas as minhas notificações e para que a gente esteja aqui juntinho de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.